A paz do Senhor, queridos professores, seja bem-vindo a mais um ano, a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Queremos tê-lo conosco neste ano e hoje nós aprenderemos um pouco sobre a criação. Neste trimestre trabalharemos sobre Deus e a criação. Vamos então à aula de hoje? Aula número 1. Deus criou os céus e a terra. Querido professor, o assunto deste trimestre é Deus e a criação. Nele, estudaremos alguns capítulos do livro de Gênesis, que trazem lições importantes sobre a criação dos céus e da terra, e também da humanidade. Como primeira lição, iniciaremos falando da criação do mundo. Nesta idade, as crianças aprendem nas escolas muitas teorias a respeito do surgimento do universo. Dentre essas teorias está a teoria do Big Bang, em que o universo teria surgido a partir de uma grande explosão cósmica. Essa é apenas uma das muitas teorias que carecem de comprovação. Tais teorias representam um perigo para a mente das crianças, visto que muitas delas negam a Deus como o Criador. É neste momento que você, professor, mostrará à luz da Bíblia que o nosso Deus é eterno e foi Ele quem criou todas as coisas. Então, nós vamos ensinar para as nossas crianças aquilo que está na Bíblia, aquilo em que nós cremos, que é a palavra do Senhor. Vamos iniciar então a nossa aula hoje orando com as crianças. Receba elas, faça um círculo, deem as mãos, pergunta se alguma delas tem algum pedido de oração, se está tudo bem lá na casa delas, com a família. E então, vamos juntos nesse momento clamar ao Senhor, pedir que Ele abençoe a aula de hoje, abra o entendimento de cada uma delas, para que aquela sementinha caia em solo fértil. Para o louvor, também trouxemos duas sugestões: Autor da Criação, do Diante do Trono, e Grandioso És Tu, que é o hino 526 da harpa cristã. Você pode também abrir espaço para aquela criança que gosta de louvar o Senhor, para ela trazer algum hino especial, aquelas que tocam algum instrumento. Deixa Deus trabalhar ali no meio das suas crianças, o Espírito Santo, abençoar a aula através do louvor. O objetivo da nossa aula hoje é apresentar a Deus como Criador do universo e os fatos que decorreram nos primeiros dias da criação. Como foi que Deus criou todas as coisas? O que Ele usou para criar? O nosso Deus é um Deus criativo e hoje nós vamos falar sobre isso com as nossas crianças. Algumas delas já têm algum entendimento a respeito, tem aquelas que estão chegando agora na igreja, que nunca ouviram falar sobre essas coisas e sabem apenas aquilo que lhes é ensinado na escola ou lá em casa, coisas que muitas vezes estão erradas. E hoje nós vamos mostrar à luz da Bíblia como foi que aconteceu a criação de todas as coisas. O nosso versículo hoje: E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom, que está lá em Gênesis 1:31, na parte A do versículo. Uma sugestão que nós trouxemos, já que a memorização do versículo hoje também será dessa forma, nós fizemos o nosso versículo com letras recortadas em revista, jornal, algum livro que você tenha lá que não é mais usado, que pode ser recortado. Então, nós procuramos todas as letrinhas do versículo, juntamos e fizemos num cartaz. E assim você vai apresentar o seu versículo hoje para as crianças. Elas vão achar diferente, vão ficar curiosas, e aí você lê com eles. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Deus viu que a obra que Ele havia feito, que nós vamos aprender daqui a pouquinho, havia ficado boa, era muito bom. E está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, na parte A. E você deixa exposto para elas visualizarem.
Você pode também estar escrevendo no seu quadro que você tem na sua sala, caso você tenha. E então, para nós memorizarmos esse versículo, você leva revistas que tenha lá na sua casa, jornais, livros, como eu disse anteriormente. Pode pedir também, se você tem lá o contato dos pais, para as crianças estarem levando na próxima aula aquelas revistas que tem lá em casa parada para eles recortarem. Porque na memorização hoje, leve para a classe revistas, jornais antigos e peça aos alunos que recortem diferentes letras até formar o versículo. Então, colhem uma folha A4 ou cartolina, se você preferir. Pode ser feito em duplas, grupos. Em seguida, peça que expliquem o que elas aprenderam até hoje sobre a criação. Na escola, em casa, elas vão querer compartilhar aquilo que elas já sabem, aquilo que elas já aprenderam. Muitas crianças da nossa igreja, elas já conhecem a história da criação, porque as professoras ensinam desde pequenininhos, mas tem aqueles que estão chegando agora, que já têm uma bagagem diferente. Então ouça tudo aquilo que elas têm a compartilhar, porque é muito importante você saber o que elas já sabem a respeito do assunto, para depois ensinar o correto. Então, a nossa memorização hoje vai ser dessa forma. A dinâmica. A nossa dinâmica também é um pouco diferente. Você vai pegar uma cartolina, papel cartão, pode ser aquele papel pardo também. Vai procurar algumas figuras sobre tudo o que Deus criou. Procure pegar uma figura para cada dia da criação, né? Então, aqui nós colocamos 9 figuras. E vou dar um exemplo a vocês, como vai funcionar essa dinâmica. Você faz uma roda com eles e você fica ao centro, com a cartolina assim já prontinha. E você convida ali umas 7 crianças para virem participar da dinâmica. Você vai dizer, aqui estão figuras de todas as coisas que Deus criou e aqui os dias da criação. Então, primeiro aluno, você pode mostrar para nós em que dia Deus criou a girafa? Aí ela vai pegar um lápis, uma caneta, o giz e vai riscar. Dia 1, primeiro dia. Será que foi criado no primeiro dia? Nós vamos aprender daqui a pouco, no momento da palavra. E você deixa que eles, então, numerem ao dia que eles acham que é. Ao final, então, nós vamos já para o momento da palavra, onde elas vão aprender se estava correto ou errado. Explorando as Escrituras. Então, agora no momento da palavra, peço que as crianças peguem a sua Bíblia. Vamos agora manusear a nossa Bíblia com muito cuidado para não amassar as folhas, não rasgar. Se você tem alguma Bíblia lá na sua sala para emprestar aquelas crianças que não têm, ou colocar em dupla para que todos tenham acesso à Bíblia nesse momento. Então, a história de hoje está lá no Antigo Testamento. Lembram que a nossa Bíblia ela é dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento? A história de hoje está no Antigo Testamento e no primeiro livro da nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis. Ajude eles a encontrar. E logo no capítulo 1, olha que legal, vamos iniciar o ano lá no comecinho da nossa Bíblia. Capítulo 1, e vai falar sobre a criação do universo. A nossa lição, o nosso livro de visuais, nos traz algumas sugestões de figuras. Tem essas 2 figuras. Mas eu trouxe hoje um visual diferente para você estar ensinando sobre a criação para as crianças. É em formato de círculo, você pode recortar depois. E aqui tem um círculo no meio, você faz um furo, passa uma cordinha
e vai levantando como um livro. Então, a criação de Deus, Gênesis 1. O que foi que Deus criou no primeiro dia? A nossa Bíblia nos diz assim: no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Então a luz resplandeceu nas trevas. Era tudo trevas, e no primeiro dia Deus fez separação entre a luz e as trevas. E a luz ele chamou dia e as trevas noite. Este foi o primeiro dia. O segundo dia, Deus fez a separação das águas que estavam embaixo e as que estavam acima do firmamento. O firmamento é o céu. Então, as águas de baixo ele chamou mares e as águas de cima são as nuvens. Quando chove, não cai aquela aguinha, então é a água que está lá acima do firmamento. Esse foi o segundo dia. No terceiro dia, Deus fez com que as águas de baixo, os mares, se ajuntassem num canto. Então apareceu a porção da terra seca. E aí Deus criou toda a vegetação, árvores, plantas, árvores que dão frutos. Toda a vegetação foi criada no terceiro dia. Como nosso Deus é criativo, né? Quantas árvores lindas, flores o Senhor criou. E as frutas saborosas, coloridas. O nosso Deus é um Deus muito criativo. No quarto dia, Deus criou os 2 grandes luminares para governar o dia e a noite, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Criou também as estrelas, os astros. E no quinto dia? No quinto dia, o Senhor criou as aves, os animais que voam no céu e aqueles que moram abaixo das águas, peixes, grandes peixes, tartarugas, jacaré. E aí, este foi o quinto dia. No sexto dia, Deus criou os animais que moram na terra: leão, girafa, macaco, minhoca, formiga, os insetos que vivem sobre a terra. Foi no sexto dia. E Deus viu que estava tudo muito bom. E sempre que terminava uma criação de algum animal, Deus falava: agora vão e povoem a terra, se multipliquem. Então, deixa eu pegar aqui uma outra imagem que Deus criou no sexto dia. Deus então tinha a terra seca, Deus ainda não havia feito cair chuva sobre a terra, mas tinha uma corrente que mantinha a terra úmida por causa da vegetação que havia criado. Então, eu imagino na minha criatividade também, que Deus colocou um pouquinho em nós, que a terra era como uma argila. Deus foi lá, fez o Adão, criou um boneco lá com a terra e aqui o boneco Adão, que ele pegou lá da terra, ó, criou o Adãozinho e em suas narinas ele soprou o fôlego de vida. Que lindo, que maravilhoso! Deus fez o homem nesse momento, no sexto dia. Como um bebê, quando a mulher engravida, né, a família fica toda feliz. E o que acontece nesse momento? Começa-se a preparar o lar para receber aquela criança. Então, Deus fez mais ou menos assim. Ele preparou toda a terra para receber as suas crianças, o Adão e logo depois a Eva.
Olha como Deus fez tudo muito lindo para nós. Deus é muito maravilhoso, muito criativo e no seu imenso amor preparou esse planeta tão maravilhoso. Somente Deus para criar tudo isso, né? Como pode alguém imaginar que o mundo foi criado a partir do nada? Tantas coisas lindas que enchem os nossos olhos, só pode ter sido o nosso Deus. E assim nos ensina a Bíblia, tudo perfeitinho, cada dia que foi criado. E Deus criou então o Adão. E sabe o que foi que Deus falou para o Adão? Olha, Adão, agora eu quero que você use aí a criatividade que eu lhe dei e você vai nomear cada animal. Então Deus trouxe os animais para o Adão e ele foi dando nome a cada um deles. Elefante, girafa, cachorro, gato, tigre, leão, tudo foi o Adão que escolheu o nome. Bem criativo ele era, né? E em determinado momento, o Senhor falou assim. Depois o Senhor disse, lá no capítulo 2, no versículo 18, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Então, Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Deus fez Adão dormir um sono bem pesado e nesse momento ele tirou uma costela do Adão e criou a Eva. A hora que o Adão acordou, ele ficou todo feliz e ele disse assim, quando ele acordou, disse, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. E tanto o homem como a mulher, eles estavam nus e eles não sentiam vergonha. Então, depois que Deus criou todas as coisas, ele foi descansar. Imagina, deve ter sido cansativo mesmo, né? Então, ele descansou no 7º dia e santificou esse dia para o descanso. E isso também nos ensina que nós devemos ter um tempo de descanso, não é verdade? Deus deixou tudo certinho para nos ensinar todas as coisas. Então, você vai explicando para sua criança, vai ensinando. Também tem os visuais ali do nosso livro, da nossa pasta de visuais. Se você não quiser usar esse recurso, tem aqui as vegetações, o sol, a lua, todos os animais que o Senhor criou. Então, no último dia da criação, Adão e Eva, lá no jardim, e Deus os deixou lá para cuidar dos animais, cuidar do jardim, serem felizes, só havia paz, não existia o pecado, eles tinham comunhão com o Criador, que todos os dias, na viração do dia, ele ia lá conversar com eles. E era uma bênção, era o paraíso. Explique tudo isso às nossas crianças, estude bastante, leia para compreender realmente. Claro, você já deve ter lido a história da criação, mas leia novamente para se preparar para essa aula. Como sugestão de atividades, nós temos ali as respostas da nossa atividade, da nossa lição mesmo. Escreva as palavras em ordem numérica e descubra o versículo. Ali elas vão ter que descobrir o versículo, depois relacionar as colunas de acordo com o que aprendemos hoje e também tem um caça-palavras. Eu trouxe também outra sugestão de atividade que já vai ficar como lembrancinha. Vamos encontrar onde está, aqui. É o jogo da memória da criação. Você entrega assim para as crianças
São 2 folhas de cada para ter a duplinha para fazer o jogo da memória, né? Eles vão pintar, depois recortar e aí vira os cartões para o joguinho da memória. Eles podem pintar em casa, se não houver tempo na aula de hoje, e já fica algo para eles memorizarem tudo que Deus criou de acordo com os dias. Então, dias da criação. E essa é uma sugestão que vira também lembrancinha, que é o jogo da memória. Fica mais ou menos assim, bem coloridinho. Eles vão gostar de pintar e já vão relembrando aquilo que nós aprendemos hoje. Conclusão. Retome o objetivo da aula, ore agradecendo a Deus pela palavra dele, cante um hino com as crianças, não deixe de convidá-los para a próxima aula, pois aprenderemos sobre a criação do homem. Maravilha! Obrigado você que ficou até aqui conosco. Esperamos que Deus abençoe a sua aula e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.